Olá, tudo bem? Nosso programa Perfil de hoje será especial. Nós estamos indo para Bauru, cidade vizinha de Santa Cruz, e vamos conversar com o Monsenhor Rubens Zani. Ele que é especializado em exorcismo e dedicado exclusivamente a essa tarefa pelo Bispo de Bauru. Em Santa Cruz do Rio Pardo, que pertence à Diocese de Ourinhos, nós conversamos com o Bispo e infelizmente nossa região não conta com um profissional especializado nesta área. Portanto, nós vamos conversar com o Monsenhor, que vai contar um pouco sobre sua carreira, ele que hoje faz parte da Associação Internacional de Exorcistas e é especializado no assunto na cidade de Roma, em Itália, e vai nos contar um pouquinho sobre sua carreira, profissões e experiências já vividas. Um assunto bem interessante, polêmico e que causa a curiosidade de todo mundo. Vamos lá? Monsenhor Rubens, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa, ter aceitado conversar um pouquinho sobre a carreira e tudo que o senhor já viveu. Eu que agradeço a delicadeza do convite de vocês. Vamos começar com um tema. O tema exorcismo, Monsenhor, chama atenção apenas pelo nome, a gente acredita. E por causa da grande ignorância que se tem a respeito dele. E nada melhor do que um especialista como o senhor para falar. Como é o exorcismo hoje? Existe de fato? E a pergunta principal que eu não posso deixar de começar o programa com ela. Tudo aquilo que as pessoas assistem nos cinemas, nas salas de cinemas e nos sofás de casa é real? Bom, vamos responder as várias partes da pergunta que você me fez. Primeira coisa. O exorcismo é hoje do mesmo jeito que foi desde Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê na atividade de Cristo, nos evangelhos, uma grande atividade exorcística. Nosso Senhor prega a palavra, anuncia o reino de Deus, seu Pai, e realiza sinais para demonstrar a realidade desse reino já aqui, já presente, a partir dele. Então nós temos os milagres, as curas, as ressurreições, as multiplicações e assim por diante. E um setor particular desses milagres, que é a realidade dos exorcismos. Jesus tem uma atividade exorcística intensa. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de São Marcos, é impressionante como São Marcos sublinha essa atividade exorcística de Jesus. São Mateus chama mais atenção para a docência, São Marcos chama mais atenção para essa atividade exorcística de Nosso Senhor. E o exorcismo, nós temos ritos que a igreja usou e usa para realizar isso de forma litúrgica. É um sacramental. No início, como tudo na vida da igreja, havia muito mais espontaneidade no realizar isso. A prática exorcística, porém, começou a demonstrar que certas atividades, certos modos de agir, eram mais eficazes do que outros. E não se trata de magia. Tem gente que pensa que pode ser então é um gesto particular, é uma palavra específica. Não. É toda uma atuação, é todo um modo de se celebrar esse sacramental, que depois a igreja reservou para alguns ministros. Em todas as dioceses nós temos sempre um exorcista, que é o bispo diocesano. Ele é o primeiro exorcista da diocese. Por causa das suas atividades, quando ele não pode realizar por si, então ele nomeia
um ou mais, de acordo com a necessidade. Existe uma lei eclesiástica que determina que haja ao menos um por diocese. Nem todas as dioceses podem ter esse um, porque às vezes não tem pessoa qualificada para isso, porque não se improvisa um exorcista. E não basta a formação de base que a gente recebe nos seminários. Não basta. Tem que ter uma formação específica. E constante. Tem que ter uma atualização perene a respeito disso. E, ao mesmo tempo, nem sempre você encontra padres que estejam dispostos a isso. Então, tem dioceses que não tem. Mas elas podem se valer dos exorcistas das dioceses limítrofes. A autoridade de um exorcista se limita ao território da sua diocese, a não ser que outro bispo lhe conceda a mesma faculdade na outra diocese. Então eu não posso, por exemplo, sair daqui de Bauru e ir para Ourinhos, por exemplo, onde vocês estão, para exercer o ministério, sem que o bispo de Ourinhos me dê essa autorização. Mas eu posso receber aqui gente de Ourinhos para atender. A família pode procurar o senhor? Pode, a pessoa interessada, a família pode procurar. E a maior parte das pessoas que me procuram não tem a menor necessidade disso. Tem muita minhoca na cabeça. Justamente por quê? Por causa desses filmes idiotas, por causa dessas coisas que você diz que a gente vê no cinema ou no sofá de casa, que inventam coisas assim absurdas, do tipo, por exemplo, que basta você seguir um rito, como se fosse uma coisa mágica, não importa quem faça isso, desde que o rito seja certo, que a coisa funciona. Não é assim. Ideias tais como, se você ajuda, se você intervém no exorcismo, você se contamina. Demônio não é protozoário, demônio não é bacilo, demônio não é vírus, não é nada dessas coisas. Então não contamina nada nem ninguém. Não, tem esse tipo de coisa. Possessões reais são muito raras. Muito raras. O que não quer dizer que elas não existam, e o pior, que estejam crescendo de número. Porque nós vivemos numa sociedade que está descristianizada quase que 100%. Cada um tem a sua igreja, a sua religião, cortada na medida dos seus interesses. Então, quero mais largo aqui, quero mais apertado lá, gosto mais desse jeito aqui do outro. Então, caímos num grande relativismo, onde verdade é a sua verdade, eu tenho a minha. Quer dizer, não existe isso. Verdade é verdade, senão não é verdade. Então não é a sua ou a minha, é a verdade. Mas a gente cai hoje nessa história de que tudo é líquido, né? Tudo é mutável, eu não sou mais, eu simplesmente estou. Né? Em português nós temos essa diferença boa dos verbos. Né? Então, não se fala mais de essência de uma realidade, mas de uma circunstância. O senhor afirmou que vem crescendo. Infelizmente. O senhor praticamente é o único aqui da região, Bauru, uma cidade muito grande. O senhor pode falar números pra gente? Que o senhor Filho, eu atua? sempre fui um horror para números. Graças por a Deus, semana, por graças a mês. Deus eu fui ser padre e não tenho que fazer conta. Né? Porque senão eu estava perdido. Mas tem semana, por exemplo, que eu não recebo nenhuma ligação. Tem semana que eu recebo por dia 4. Então, é uma coisa assim bastante... Eu tenho certeza que depois desse trabalho eu vou começar a receber ainda outras. Porque a pessoa ouve o galo cantar, não sabe onde, mas acha que é com ela. E aí vem. Né? E aí até você explicar que focinho de porco não é tomada, é complicado. Porque as pessoas acreditam muito facilmente no mal e não no bem. Se eu chegar para você e disser, sabe que fulano de tal é uma pessoa reta, séria, íntegra, honesta, correta, você pode confiar nele?
você vai pensar, bom, é a opinião dele a respeito do fulano. Mas se eu chego para você e digo, cuidado com fulano, eu não preciso de mais nada. Você já, obrigado. E isso acontece inclusive com a própria vida, né? Quantas vezes a própria pessoa acha que porque ela está com problemas na vida, o que é normal na vida de todo mundo, tá? O problema chama-se demônio. Por quê? Porque nós vivemos também numa sociedade que se autodesculpabiliza. A culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Se eu estou mal, não fui eu que troquei os pés pelas mãos. Não fui eu que aprontei. Não fui eu que fiz coisa errada. Não, fizeram para mim. Ou eu fiz sim, mas não foi com essa intenção. Então não era para ter acontecido isso. Só que se eu planto um pé de pepino, não vai nascer tomate. Vai nascer pepino. Aí eu vou ter que comer aquilo, e aquilo é indigesto. E aí vem o problema. Guys, the beats are right. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Dizem que pets são muito espertos. Mas eu gosto mesmo é dessa preguiça. Da bagunça em casa, te dar uns beijos. E da hora da comida. Pensei que era minha Spert. Eu só curto Spert. Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família. Competência e dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. O senhor falou que os filmes influenciam muito. O senhor assiste para se atualizar? Eu assistia no começo, depois me enchi de ver tanta porcaria, aquilo me irritava de um tal modo. Eu vi 2 que eram razoáveis. Um, O Exorcista, em Nilo Tempore, né? Mas que faz muito apelo ao excepcional. Ele coloca numa possessão praticamente quase tudo que pode acontecer. Então, aquela menina levita, aquela menina vomita, aquela menina vira o pescoço, aquela menina se marca com água benta, tudo que acontece, né? Não está mais interessado nos efeitos especiais do que propriamente na coisa. Tem um outro muito melhor, que é o Exorcismo de Emily Rose. Esse é muito mais próximo do que realmente pode acontecer num exorcismo. Agora, o resto, meu filho, é um lixo só. De tudo quanto é jeito, tudo quanto é mistura. Padre, vamos falar do real agora. Para uma pessoa procurar o senhor, antes dela tomar essa atitude de procurar o senhor ou qualquer outro padre especializado, quais são os sintomas e alertas que devem ser levantados? Primeira coisa, essa pessoa precisa verificar a própria vida espiritual. Uma pessoa que frequenta a missa, uma pessoa que se confessa com regularidade, uma pessoa que comunga, uma pessoa que tem uma vida cristã básica, normal, não tem esse tipo de problema. A não ser que aconteça uma coisa assim excepcional. Mas, via de regra, não tem esse tipo de problema. O simples fato de você ter frequentado um terreiro, você ter entrado num centro espírita, você ter participado de alguma coisa dessa natureza, o simples fato de ter ido não torna você uma pessoa sujeita a uma ação extraordinária do demônio. Antes fosse, porque assim ninguém põe os pés nessas porcarias. Mas o fato é que não acontece isso. Então tem gente que vai, que frequenta, que participa e que não tem esse tipo de reação, não tem esse tipo de situação.
O que não significa que estão fazendo uma coisa certa. Não. Estão fazendo uma coisa direita. Não. Mas não é uma consequência imediata. Há quem vá e fique. Mas são outra uma coisa. Ora, vive uma vida afastada da fé. Não se interessa minimamente pela palavra de Deus. Pragueja, blasfema. Tem uma vida imersa no pecado. Essa pessoa está muito mais vulnerável. Essa pessoa está muito mais vulnerável. Existe a realidade do malefício? Infelizmente existe. E aí, o malefício que é fazer algo de ruim para outra pessoa com a intervenção do demônio. Aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, só para a gente complementar, qual é a opinião do senhor em relação aos exorcismos praticados por outras religiões? Meu filho, eu não falo dos outros, eu falo de nós. Existe uma diferença? Existe, lógico que existe. Existe uma grande diferença. Porém, eu não quero entrar nesse mérito, por respeito inclusive à fé dos demais. Porém, há uma diferença e uma diferença gritante. Uma diferença muito grande. Um exorcista da igreja, para ser nomeado, tem que ter uma formação específica, tem que ter uma preparação adequada. Essa formação ela tem que ser constante, tem que ser contínua. Por isso existe inclusive uma associação internacional de exorcistas que promove o reto estudo do exorcismo, da prática exorcística, dá formação aos seus membros, de uma forma constante. Então, é uma coisa que a igreja leva com muita seriedade. Não é assim com tanta leviandade que, isso é demônio, isso é demônio, isso é demônio. Não é assim. Não é assim. Quando o senhor aceitou o desafio de ser entrevistado, a gente pesquisou muito sobre o senhor, assistimos entrevistas e lemos reportagens, e uma declaração do senhor chamou a atenção nossa. O senhor disse que algumas pessoas ainda no seio da igreja ainda não acreditam, ainda relutam. Infelizmente. Como que é isso? Infelizmente. É o que você acabou de dizer. Existe ainda... Mais claro do que isso não tem jeito. Papa Paulo VI, porém, ele fala numa das suas catequeses, quando ele fala a respeito do demônio, ele diz: sai da fé católica, está fora da igreja católica, quem nega a existência do demônio e a sua ação no mundo. Papa Paulo VI é peremptório, é claríssimo, né, quando ele fala uma coisa dessas para nós. Sai da fé católica quem nega a existência e a atividade do demônio. Seja dentro, seja fora da igreja. Então, essa realidade da ação do demônio, ela é múltipla. Não existe só a possessão. Existe, por exemplo, a ação do demônio em um local. A gente chama de infestação. Ou em um animal. Ou num objeto. Se faz uma bruxaria e se enfeitiça aquele animal, aquele local, aquele objeto, com uma espécie de radiador de maldade, de energia ruim, né? de presença demoníaca. Então, quando a pessoa entra no local, ela se sente mal, ela tem problemas. Quando a pessoa tem um animal por perto, ou tem um objeto por perto, dentro de casa, por exemplo, sofre esse tipo de influência. Afastou o objeto, afastou o animal, ou exorcizou o objeto, o animal ou o local, aquilo desaparece. Isso é em coisas locais ou animais. A gente chama de infestação. Nós temos uma ação muito grande no demônio, bem maior do que a possessão, que é a vexação. São realidades que o demônio provoca na vida da pessoa, atingindo a pessoa na saúde, atingindo a pessoa nos bens,
nos afetos. Muitos santos sofreram vexações horrorosas, pesadas. Um dos mais recentes, Padre Pio. O coitado levava cada sova do demônio. Ficava todo roxo, todo marcado. Os frades ouviam à noite na cela aquele barulho, aquela gritaria, aquela coisa. Entravam na cela, o homem estava sozinho. E todo lanhado, todo marcado, coberto de sangue. São João Maria Vianney, por exemplo, também sofreu muito. O diabo chegou a pôr fogo na cama do coitado para ele não poder dormir. Cama queimada está até hoje lá em Ars. O Garrapan, como ele chamava. Era um apelido que ele dava para o demônio. O Garrapan. O senhor tem muitos anos nessa área. O senhor já viu todas as formas possíveis? Já presenciou? Não. Tem muita coisa que eu conheço por estudo, nunca tive na prática. Por exemplo, eu nunca vi ninguém andando pelas paredes ou pelo teto. Que nem barata ou aranha. Mas anda. Eu nunca vi ninguém, por exemplo, se contorcer, de se torcer inteiro. Né? Nunca vi nada disso. Nunca vi, por exemplo, ninguém vomitar durante a sessão de exorcismo objetos. Né? Que não é que a pessoa vomite na verdade, aquilo é materializado na hora que sai da boca da pessoa. Pregos, porco, parafuso, gilete, caco de vidro, livro, cobra. Nossa. Eu me recordo de um fato que me foi contado por um colega. A pessoa cuspiu uma espécie de vômito negro e esse vômito aos poucos foi se transformando numa serpente. E a serpente saiu andando, vivo. Não é que esteja dentro da pessoa. São coisas que o demônio gosta de fazer para mostrar que ele tem autoridade, que ele tem poder. Eu brinco, eu chamo isso de espetáculo pirotécnico, fogo de artifício. Né? E é para justamente distrair a gente na hora da oração, para a gente parar de rezar. Porque a oração incomoda muito a ele, judia muito, maltrata muito a ele. Então, se você para de rezar para prestar atenção nessas coisas, ele toma um alívio. Né? Enquanto o pau vai e vem, as costas descansam. Né? Então, o que ele tenta fazer para tirar um pouco a atenção, tirar as coisas do caminho da gente. O senhor falou várias coisas que o senhor nunca viu, mas ouviu. E eu vou fazer a pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer para o senhor. O que é que o senhor já viu? No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é piscinim, o sabor da família. E eu vou fazer a pergunta que eu acho que todo mundo deve fazer para o senhor. O que é que o senhor já viu? Eu já vi sinais no corpo, que você joga água benta, o sinal some. Se fosse um corte, parece ser um corte, você tem a impressão de que a pessoa se cortou. Você já viu o corte sumir com água benta? Mas esse some.
E o mais interessante é que o corte não é feito de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando você vai examinar o corte de perto, você vê, qualquer médico consegue notar isso, né? Que o corte não foi infligido de fora para dentro, mas veio de dentro para fora. Já vi pessoas que falam em uma língua, que me compreendem em uma língua que elas não falam. Eu me recordo de uma menina sentada nesse banco, porque é aqui que eu exorcizo. Então, toma cuidado, né? Não pega, já falei. Essa menina, enquanto eu estava em transe, eu falava com ela em italiano, ela me respondia em português, mas respondia certinho. Foi até gozado uma vez, ela veio com uma candidata à madrasta, porque convivia com o pai dela. E essa senhora tinha dito que era tudo bobagem, que a menina estava inventando, que aquilo era só para chamar atenção. E a uma certa altura ela vira para essa senhora que está aqui do lado, assim, com uma cara que não dava para você não ver quem é que estava falando com ela, e disse: é mentira, né? Ela está inventando tudo, né? Você não devia estar aqui, mas já que você veio, toma. A mulher ficou branca. Falei, nossa, essa mulher agora desmaia. Ficou com medo da coisa. Porque a menina virou para ela com a cara assim, falou, né? Mentira, né? Invenção dela, né? E eu falava em italiano com a menina respondia certinho. E não só ela, uma outra pessoa também, a primeira pessoa que eu atendi, inclusive. Falava em italiano e a pessoa respondia certinho, em português, mas respondia. O senhor tocou num assunto também que é interessante, local. Qualquer local pode ser feito exorcismo? Como funciona? Rito dos exorcismos prevê que o local seja uma capela ou um outro local sacro, reservado, de preferência. Né? Numa necessidade pode ser feito em outros locais. Na casa da pessoa, por exemplo, se há uma necessidade, mesmo que a pessoa não saia dali, está embarricada ali, e o demônio não deixa a pessoa sair, nada disso. Não se faz exorcismo também contra a vontade da pessoa. Na hora que ela não está em transe, ela tem que concordar, né? Ela tem que querer, ela tem que desejar. Né? Mesmo se na hora depois ela vem e diz que não. Uma outra coisa estranha que eu vi, uma vez me trouxeram uma menina de fora para ser exorcizada aqui, ela veio em transe da casa dela até aqui. Era uma cidade fora, de outra diocese, inclusive. Entrou aqui carregada por 3 rapazes. Mas foi ela entrar para dar um safanão nos rapazes, dar um saracutico, eles largaram na hora, deixaram a menina cair no chão. Era uma menina muito magrinha, muito seca, com uma força violentíssima, que não era normal do porte do físico dela. E essa menina, eu estava arrumando as coisas aqui para o exorcismo, quando ela entrou eu dei uma ordem imediata que ficasse quieto, que parasse. Falei, e se comporta que nem gente. Depois eu pensei comigo, mas não é gente. Mas entendeu o que eu queria dizer. Falei, vem já cá para frente e senta quieto aqui. A menina começou a vir que nem uma cobra pelo chão, assim, mas flutuando. Um tanto assim do chão. Falei, não senhor, você sabe andar, vem com as tuas pernas, vem sentar aqui. Levantou, veio, sentou e ficou calado, quietinho, até que eu voltasse para começar o rito. O demônio odeia ter que obedecer o exorcista, mas ele é obrigado. Porque o exorcista não faz isso em nome dele, mas faz isso em nome de Cristo e da igreja. E contra Cristo e a igreja ele não pode. Agora, existe uma coisa que é muito mais poderosa que um exorcismo, que é uma confissão bem feita. Eu recomendo sempre aquelas pessoas que eu atendo, quando eu constato mesmo que existe algo de real, né, que elas se confessem semanalmente. E uma confissão feita como Deus manda. Inclusive, a primeira pessoa que eu ajudei a libertar, porque eu não liberto ninguém, quem liberta é Deus. Eu sou um instrumento.
Eu não sou causa eficiente, eu sou causa instrumental. O demônio, a uma certa altura do exorcismo, diz: eu não posso ir embora. Eu falei: não pode por quê? Porque ela não se confessa de uma coisa. E estava o marido e 2 amigas presentes. Eu falei: pode parar. Pedi para eles: vão para a sacristia. Mas você vai ficar sozinho? Vou ficar sozinho, não vai acontecer nada. Eu falei: agora você me vai falar com toda clareza o que é que aconteceu. E ele falou. Depois eu falei: então agora você vai deixar que ela volte a si para se confessar. E ele me obedeceu. Ela voltou. Aí eu conversei com ela, ela disse que ela ouviu quando o demônio falou para mim o que tinha acontecido. Porque às vezes durante o exorcismo a pessoa tem percepção do que acontece, às vezes não tem. Às vezes tem uma percepção fragmentária. É muito raro o caso que a pessoa tem uma percepção completa, total, de ponta a ponta do exorcismo. Mesmo percebendo em si as manifestações do demônio e que ela não tem como controlar. Aí essa pessoa se confessou. Na hora que eu dei a absolvição, a cara da mulher mudou. Na hora. E ela respirou com um suspiro de alívio. Estou livre. Então não foi com o exorcismo. Com o exorcismo deu uma canseira no bicho. Mas o que mandou embora mesmo foi a confissão. Procedimento. O senhor faz sozinho, o senhor pede ajuda da família, como que funciona? Eu peço sempre ajuda da família, da pessoa interessada. Porque eu não tenho uma equipe. Infelizmente eu não consegui ainda formar uma equipe. Porque não é fácil. Existe problema ali, a família assistir? Como é que a família, às vezes a família não larga o senhor na mão? Não, o que eu explico para eles é o seguinte: eu preciso da presença de vocês para 2 coisas. Primeiro, para vocês me ajudarem a rezar. Segundo, para que, se for necessário, vocês contenham a pessoa. Que não é todo o possesso que é violento. Não, tem possesso que fica quieto. Tem demônio, a gente chama de demônio mudo. O bicho não abre a boca, não se mexe. A pessoa fica que nem uma estaca, uma pedra. São casos difíceis esses. Não tem, sabe, resposta. Mas você só vai perceber a alteração depois que acaba o exorcismo e como a pessoa se sente melhor. Coisa que durante o exorcismo é como se estivesse exorcizando esse banco. Para o decoro da própria pessoa, para o decoro da própria pessoa, para auxiliar essa pessoa, às vezes essa pessoa baba, às vezes essa pessoa vomita, às vezes essa pessoa cospe, às vezes a pessoa não se mexer, fica um pouco descomposta, então arruma na hora a pessoa. A gente tem respeito pela pessoa. O demônio não, o demônio quer achincalhar e avacalhar e acabar com a pessoa. Nós não, a gente tem respeito pela pessoa. Por ele não, mas pela pessoa sim. Das todas as formas possíveis que o senhor citou, e existem outras ainda. Eu não acabei de falar a respeito das atividades do demônio. Além daquilo que eu já falei, falta uma que a gente chama de obsessão. É uma coisa mental. Ideias fixas, constantes, destrutivas, ódio inesperado por uma pessoa que não tem por que eu odiar aquela pessoa, e essa coisa é constante, isso não sai da minha cabeça, eu tenho que matar essa pessoa, ou eu tenho que me suicidar, eu tenho que me matar. São pensamentos diferentes de problemas de caráter psiquiátrico. Aliás, quando alguém me procura, eu sempre pergunto: você já foi para um médico? Porque a primeira coisa que a gente tem que ver é se aquilo é uma coisa física. Se o físico está direito, está tudo em ordem, não tem nada, tem nenhuma glândula com disfunção, não tem nenhum problema dessa natureza, pode ser psicológico ou pode ser psiquiátrico. Então tem que também procurar e ver tudo isso.
Não sendo nada disso, aí é pão para os meus dentes. Aí é coisa para mim. Aí é coisa que eu posso realmente ajudar. Caso contrário, o exorcismo não vai fazer nada com a pessoa. Aliás, pelo contrário, pode até piorar, deixando a pessoa com certas ideias erradas a respeito da situação. Onde a pessoa atribui ao demônio aquilo que ao demônio não consta. Não quer dizer nada. Porque nós temos dois grandes males dentro disso. Nada é demônio e tudo é demônio. Ambos os extremos são péssimos. Ambos os extremos são deletérios. E a gente tem que evitar isso como o diabo à cruz. Por isso que a igreja é muito prudente, é muito cautelosa. No início do livro, do Rito dos Exorcismos, tem uma boa introdução, chamando a atenção do exorcista para certas coisas. A gente tem que voltar a ler várias vezes aquela introdução. Não é novidade? Não, pode não ser novidade, depois de uma segunda ou terceira leitura. Mas sempre te ilumina, sempre te dá um extra. De todas as formas, qual a mais comum em 2019? Olha, meu filho, esse ano nós tivemos vexação feia, pesada. Né? E até agora, um caso de possessão, de fora, mas real. Agora, o que eu atendo de ligação, que não tem necessidade, já atendi do exterior. Uma vez uma menina me ligou da Inglaterra. A ligação era tão boa que eu pensei que fosse daqui. Nítida, clara. E ela falando de uma pessoa de Garça, não sei o quê. Papai, você está ligando de Garça? Não, estou ligando de Londres. Eu falei, da onde? É de Londres. Eu falei, você chegou a mim como? Internet. Olha só. Essa história de internet, meu filho. Mas o fato é que serve muitas vezes também para tirar dúvida das pessoas. Como eu falei, a maior parte das pessoas que eu atendo não tem a menor necessidade dos meus préstimos. Mas tem necessidade de tirar minhoca da cabeça. Ainda que nem sempre seja fácil. Porque a pessoa, quando ela está convencida de uma coisa, desconvencê-la não é tão simples. Seria muito mais simples dizer, sim, é demônio mesmo. Então, não, mas eu não vou mentir para a pessoa. Eu tenho que ser honesto com ela. Você não tem nada de demônio. Mas acontece isso, acontece aquilo. Aí ela começa a procurar pelo em ovo. Para querer justificar. Eu me lembro de uma que veio de Minas Gerais até aqui, sem me apresentar nada de concreto, mas ela tinha que ter alguma coisa. Eu falei, não, o que a senhora tem é problema de miolo. Né? A senhora tem carência de afeto. E quando eu tenho que dizer as coisas, eu não mando recado. Eu me recordo uma vez, uns pais me trouxeram uma menina que tinha aprontado barbaridade, de raiva e de vingança dos pais. Eu falei, o exorcismo que ela precisa está aqui, ó. Peguei minha cinta. Na cara dos pais. A menina me olhava com um olhar de ódio. Eu falei, você pode me odiar o que você quiser, minha filha. Mas você não tem nada de ação extraordinária. Você tem uma ação bem ordinária do demônio, que é a tentação. Que, aliás, é a pior delas. Porque na tentação, o demônio me propõe algo ruim, eu digo, muito obrigado, eu quero, dá para mim. E eu assumo, eu aceito. Então, eu sou corresponsável por essa realidade. Caso contrário, não. Existe alguma idade que é mais atingida, não? Tem criança recém-nascida, tem pessoas idosas, tem crescido muito na juventude por causa de esoterismo, de práticas dessa natureza. Né? Por causa de piercing, por causa de tatuagem. Vocês vão dizer, o que tem uma coisa a ver com outra? Tem. Por quê? Te explico já. Você faz um derramamento de sangue nas mãos de uma criatura que você não conhece, não sabe quem é, e não sabe os pactos que aquela criatura já fez com Deus ou contra Deus. E você se expõe a esse tipo de situação. Além do que, é uma coisa que deforma
o corpo que é a imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso de uma tatuagem para ficar bonito. Eu não preciso de um piercing para ficar interessante. Porque se eu não sou interessante sem ele, com ele eu vou ser pior ainda. A gente vê uma atitude do demônio invadindo as culturas, fazendo a gente apreciar o feio. O belo sempre foi associado à divindade e o feio, à maldade, ao demônio. Hoje você vê, por exemplo, desenhos ensinando as crianças que vampiro é uma coisa boa. Filme dizendo que lobisomem é uma coisa boa. Uma vez um coitado de um senhor me ligou apavorado porque a filha dele tinha encontrado na internet, tinha feito um pacto para virar lobisomem. Falei, não, você está brincando comigo, isso é um absurdo, isso não existe. Não, padre, é assim, 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 mesma coisa. Aí eu fui pesquisar, fui procurar, não é que tem mesmo? Tem para virar vampiro, tem para virar lobisomem, tem para virar bruxa, tem para virar os cambal. E a meninada faz essa estupidez. Vai atrás. Você chega para o demônio e fala, eis-me aqui, prende-me. O que você quer que ele faça? Sem convidar, ele já vem. Então, infelizmente, cresce muito no âmbito da juventude. E cada vez uma juventude mais precoce. Muitas seitas de fundo de quintal, muitas seitas. Grupos pequenos, 10, 12 pessoas, 15, não passa disso. Mas que fazem, e fazem bem feito ou mal. São ativos. Essa menina, por exemplo, que veio que nem cobra, que eu falei que veio cá pra frente, que nem cobra. Ela entrou numa seita dessas de fundo de quintal. Mas atualíssima e atuantíssima. Bom, senhor, para a gente finalizar, encerrar, que já deu a hora. Dicas e conselhos. Dicas e conselhos? Uma coisa muito simples, vida cristã. Confissão, comunhão, missa do domingo. Uma confissão que preste, confissão bem feita, inteira, com um exame de consciência bem feito antes, com um verdadeiro propósito de emenda depois, com um empenho de conversão, senão é ir lá dar banho em porco, não resolve. Leitura da palavra de Deus, meditação dessa palavra de Deus, visitas ao Santíssimo Sacramento. Vida cristã. Levar depois para o seu dia a dia aquilo que você encontrou na palavra de Deus. Isso é o básico para todo cristão. Mas aquilo que me aproxima de Deus, me afasta do demônio. Aquilo que me põe em comunhão com Deus, me blinda da ação demoníaca. Então, o melhor conselho que eu posso dar para vocês é esse. Vida cristã, autêntica, verdadeira. Muito obrigado pela participação do senhor. Disponha, meu filho. E por essa abertura e por essa conversa tão boa. Muito obrigado. De nada. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Vem pra o Supermercado São Sebastião. Guys, the pizza arrived. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Dizem que pets são muito espertos. Mas eu gosto mesmo dessa preguiça. Da bagunça em casa, de dar uns beijos. E da hora da comida. Pensei que era minha esperte. Eu só curto esperte.
Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é Piscinim, o sabor da família.